Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirone do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse quarto e último trimestre do ano 2023, lições bíblicas da CPAD, cujo título desse trimestre é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E vamos agora ver a lição número 9, a Igreja e o sustento missionário. Texto áureo: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Verdade prática: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. A leitura bíblica se encontra em Filipenses 4, do 10 ao 20. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste no necessário a Tessalônica. Não que procure dar-vos, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. A introdução diz: o propósito desta lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, 10 a 20. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e o da igreja de Filipos, a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como dever dos membros da igreja local. Que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. Então, na introdução, quero dizer aos irmãos o seguinte: se nós voltarmos à lição de número 6, nós estamos na 9, né? Lição de número 6, nós estudamos orando, contribuindo e fazendo missões. Então, foi a primeira lição que nós entramos na parte prática. Nós estávamos na parte teórica, missões lá no que é missões transculturais, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Ministério de Cristo, enfim, várias coisas. E aí entramos na lição que vinha nos falar como a igreja deve fazer isso. Alguns são enviados, são chamados por Deus para ir ao campo e assim irão. Outros não irão, não foram chamados por Deus para ir, mas podem fazer missões, orando e contribuindo. E nessa lição, no ponto 2, nós estudamos contribuindo para missões, e por acaso é praticamente o título, né, a subdivisão, o sustento de missionários. Já estudamos isso em subdivisão, né? O sustento missionário, contribuir para missões é juntar tesouro no céu, e contribuir para missões é um privilégio. Já tivemos uma pequena amostra dessa lição aqui, o 9 agora, a lição 6. Depois veio a lição 7, e a lição 7 é a responsabilidade da igreja com os missionários. Então, em toda essa lição nós vimos não só a questão financeira, mas outras questões que o missionário precisa. Mas, por exemplo, no ponto 3, a subdivisão 3, né, comunicar a necessidade, doar para suprir necessidades, enfim, há uma série de coisas. Mas agora, como ele diz aqui na introdução, ele quer estudar de uma maneira mais bem específica
essa questão do sustento. Aqui nós não vamos priorizar falar de orar pelo missionário, de mandar uma mensagem para o missionário. Aqui nós estamos falando de parte financeira, do sustento material do missionário, baseado na Bíblia, principalmente em Filipenses 4, do 10 a 20, que é o texto base da lição. Vamos ver aqui. Ponto 1. A igreja de Filipos e o sustento missionário. Paulo e a igreja de Filipos. O texto de nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses 4, 10 a 20, vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez na vida. Quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. Então vamos começar a pensar, que igreja era essa, pastor? Não foi a primeira igreja que Paulo fundou como missionário, ou começou como missionário, mas foi a primeira igreja na Europa. De capítulo 16 de Atos, nos mostra que ele queria ir para Bitínia, o Espírito o impediu, queria ir para a Ásia, o Espírito o impediu. Depois ele tem uma visão à noite de um varão que falava, passa a Macedônia e ajuda-nos, e ele sentiu que a direção de Deus era para ir para a Macedônia. A primeira cidade a qual lá chegou juntamente com Silas foi Filipos. Pregou para Lídia, e ela se converteu quando ele foi orar à beira do rio lá e achou aquelas mulheres, e ali pregou para ela, disse, Lídia aceitou a Cristo. Ele entrou na casa de Lídia, ficou um tempo lá, e depois, quando ele pregava pela cidade, foi preso por causa dele ter expulsado o demônio da moça adivinhadora, e aí, no cárcere da prisão, ele teve aquela experiência do terremoto, a pregação para o carcereiro, a conversão do carcereiro e da sua família, e ali juntou-se uma igreja de Filipe. Mas como a gente já falou em lições anteriores, Paulo não ficava detido em uma cidade, ele ia para outras. O importante dele era ganhar muito mais alma para Jesus, ia para outros lugares, fazer o trabalho, depois até ele passava de volta visitando. E parece que a igreja de Filipos foi a que mais entendeu a importância de que o obreiro é digno do seu salário. Trabalha para o Evangelho, é digno que receba isto. E esta igreja, mostrando aqui nesse texto, no texto que lemos, mandou o recurso para Paulo. No final ele faz uma colocação que Paulo disse várias vezes aqui, ele até chega a citar, Paulo diz aqui, versículo 12, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Quando ele era participando do Sinédrio, quando ele estava ainda na religião judaica, certamente ele tinha mais abundância, porque ele não era ele era um perseguidor e não um perseguido. Ele vivia num ambiente favorável a ele. A partir do momento que ele passa a ser um cristão, ele abandona toda aquela vida anterior dele. Ele disse até que tudo aquilo para ele era como escória diante de servir a Cristo. Ele passa a ser perseguido e depois como apóstolo dos gentios mais ainda. Então, ele passou a ter necessidade. Mas eu creio que até mesmo quando exercendo o apóstolo, em alguns momentos em que a igreja, como a igreja de Filipe, até porque ele diz aqui, lá na frente, mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Neste momento que a igreja de Filipe mandou ajuda, ele tinha abundância. Mas ele disse, eu sei nesse momento que a igreja me ajudou, eu tenho abundância. Se chegar um momento que houver alguma dificuldade, eu também sei passar pela dificuldade para a glória de Deus. Vamos para a subdivisão 2. O privilégio de participar do sustento missionário. À luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias por meio da secretaria ou do departamento de missões da igreja. Ora, os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária. Aí ele cita 4,15, que é: e bem sabeis também vós, aos Filipenses, no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Assim conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar,
e financiar o Ministério dos Missionários é um privilégio específico do membro da igreja local. Aqui ocorre uma relação espiritual de muita confiança, em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais. Nós já falamos, mas queremos falar. A lição parece repetitiva, as lições, né? Vemos estudando a mesma coisa, mas é uma coisa de Deus para conscientizar as pessoas. Não vou falar da minha igreja local, a qual pastoreio. Nós temos ajudado missões. Sim, nós temos ajudado missões da Assembleia de Deus do Columandê, a SEMADEC, que é a Secretaria de Missões desta igreja. Quando lá atrás, eu já expliquei isso numa lição, vou falar de novo para os irmãos entenderem. Quando lá atrás, o saudoso pastor Wilton, que hoje já está na glória, morreu durante a pandemia, morreu inclusive de Covid, ele, no coração dele, no coração da sua esposa, no coração do seu cunhado, da sua cunhada, surgiu a ideia de nós termos uma Secretaria de Missões dentro da nossa denominação, a CEMIMP. Como a CEMIMP precisava se estruturar, ele conhecia o pessoal do Colomandê, então ele nos apresentou um missionário que na época estava em Minas Gerais, uma cidade chamada Alfredo de Vasconcelos, cidade muito difícil, muito complicada, muita pessoa católica, difícil de ouvir o Evangelho, e com um pequeno trabalho também em Barbacena. Esse irmão esteve na nossa igreja, foi apresentado, veio o secretário de missões na época da igreja, da SEMADEC, nos apresentou o trabalho e ficamos ajudando, tivemos trabalhos específicos lá e já ajudávamos nessa situação. Tivemos uma viagem missionária que eu não fui, mas alguns pastores da nossa igreja foram, inclusive o que hoje meu auxiliar, pastor Paulo, que na época ainda era presbítero, esteve nesta viagem, o pastor Azéias, que hoje não está mais na nossa denominação, o pastor Raimundo já falecido, e outros foram lá, fizeram um trabalho, irmãos de São Gonçalo, da de Mutombo, outras igrejas, foram e ali fizeram aquele trabalho. Um dia missionário, saíram na madrugada de sábado de manhã e ficaram até sábado de noite, depois voltaram, fizeram evangelismo, fizeram ali, fizeram culto, almas se renderam a Cristo. Depois a minha filha, junto com a irmã Jéssica, minha filha Alice Maria, junto com a irmã Jéssica, e o falecido irmão Silvio lá de Mutombo, e a irmã Lídia, esposa do pastor Wilton, e mais um irmão, filho de um pastor lá de uma outra Assembleia de Deus, eles foram para lá e fizeram uma semana em Barbacena de escola bíblica de férias. Depois esse missionário sentiu o desejo, a igreja local dele entendeu que o chamado dele agora era para ir para a Espanha. Ele veio para o Rio de Janeiro, ele se preparou, ficou em São José do Vale do Rio Preto, ali acima de Itaipava, e ali ele se preparou, acabou a sua preparação, tudo que ele tinha que fazer. Depois ele transformou num missionário transcultural e nós apoiamos. Então, nós estamos hoje fazendo missões como parceiros. Por que o pastor está explicando tudo isso? Aqui ele está dizendo o seguinte: uma igreja local que quer enviar um missionário. Então, uma igreja. Mas amanhã a igreja metodista pentecostal entende, como já estamos no ano passado, que alguém tem a chamada. E aí nós temos que preparar essa pessoa, enviá-la e sustentá-la. No momento aqui, ele diz, já estudamos que orar, interceder, acompanhar e financiar o Ministério Missionário é um privilégio. Então tudo isso tem que ser olhado, porque o missionário não pode ir e depois dizer, missionário, infelizmente a grana acabou, não tem como te ajudar, e o missionário ficar lá no campo, à deriva, e às vezes até ter que voltar, e o trabalho não ser feito como deveria ser. Por quê, meu amado irmão? Veja bem, quem contribui, quem ora e quem vai estão fazendo missões. Missões não é somente quem vai. Quem vai, se for sozinho, sem a ajuda de ninguém, e aí a gente volta a dizer, já dissemos em lições anteriores, o que Guilherme Carey disse. Guilherme Carey é o pai de missões modernas. Quando ele foi para a Índia, lá atrás, ele falou para a igreja na Inglaterra, onde ele pertencia. Ele era um simples sapateiro, mas resolveu pregar a Jesus na Índia. E disse para eles, se fazer missões transculturais especialmente, é como se descer a um poço muito fundo, eu desço,
contanto que vocês segurem a corda. Segurar a corda é orar e ajudar financeiramente. Então ele desceu no poço muito fundo, mas alguém segurou a corda. Se alguém não segurou a corda, ele cai no poço muito fundo e não vai fazer nada. Então, todo mundo está fazendo junto. Então isso é missões transculturais. Não é assim, vá lá, obreiro, e Deus te abençoe, e Deus vai ser contigo, vai pela fé. Não, não, não. É conjuntamente. Então, pastor, é uma obrigação. É engraçado entender aqui que o autor da lição parece que ele vai andando ali como... em horas ele fala meio como obrigação, depois ele fala como uma coisa voluntária. Realmente tem que ser voluntário, meu amado irmão. A gente volta a citar o que Paulo diz ao Coríntios, ele fala não só sobre missões, para qualquer assunto, contribua cada um segundo propor no seu coração, não por tristeza ou necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Mas se eu, membro da igreja local, acho que eu não vou poder contribuir, então eu tenho que avisar o pastor, não adianta mandar um missionário, porque eu não vou orar, não vou contribuir, não estou afim de fazer isso. Aí o pastor vai procurar uma outra situação para ver se tem condições de mandar um missionário ou não. Porque a responsabilidade é da igreja local. Cada missionário que é enviado, os irmãos que pertencem àquela igreja são responsáveis pelo seu sustento. Graças a Deus, hoje as igrejas procuram parceria e as acham, como nós, Igreja Metodista Pentecostal, especialmente a igreja do Jacatirão, está contribuindo para um missionário da Assembleia de Deus. Eles vão ganhar uma para Jesus. Essas pessoas, entre aspas, vão ser da Assembleia de Deus, porque na verdade missões, principalmente transculturais, hoje não se coloca mais o nome Igreja Assembleia de Deus, campo de não sei aonde lá. Por exemplo, alguns irmãos já viram, quando o missionário Emerson, que está em missão, manda o seu... alguns relatos dele, lá está escrito Igreja Evangélica Missionária, que não é um nome de uma denominação nova. Igreja evangélica, nós somos evangélicos. E missionário porque está sendo feito por missionários fora do país. É assim que funciona. Então, nós estamos contribuindo para que igrejas sejam abertas e almas sejam salvas. Ok? Então, volto a dizer aqui. É um privilégio, como ele diz assim, privilégio. Vai dizer às vezes aqui na lição, não é só nesse ponto não. Vamos para a subdivisão 3, do ponto 1. Esfera do sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie a alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferente natureza de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. É uma tarefa de grande responsabilidade em que, caso não haja o cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Por isso, aqui devemos relembrar de que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e compromete a abençoar-nos e suprir todas as nossas necessidades por causa deste investimento santo. Porque Paulo depois, quando ele chega aqui no final, por isso ele cita Filipenses 4, 18, 19, que é o texto base da lição, o nosso Deus suprirá todas as vossas necessidades. Deus está vendo que a igreja de Filipos abriu seu coração, resolveu mandar uma oferta. Isso aí eu estou falando, não é metodista pentecostal, não é pastoreiro, não é pensamento pentecostal, não. É Bíblia. Paulo quem disse isso. O livro a carta Filipenses foi considerada um livro inspirado por Deus. Então nós temos um livro como inspirado. Foi Deus que inspirou Paulo a escrever aquelas palavras. E ali ele diz, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. A igreja abriu seu coração, vamos ajudar o missionário. O missionário não está aqui. Quando ele recebeu esse dinheiro de Filipe, lembre bem, meu irmão, que quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele não estava em Roma. Quando ele escreveu a carta aos Coríntios, ele não estava em Corinto. Quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele não estava em Éfeso. Quando ele escreveu a carta aos Gálatas, ele não estava na Galácia. E assim aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Senão não precisava escrever uma carta, ele falava diretamente. Ele estava em outro lugar. E nesse lugar ele tinha necessidade. Através de Epafrodito, como vimos ali no ponto 1, a igreja de Filipos resolveu mandar para ele uma contribuição que veio ajudá-lo. Paulo pediu? Não, Paulo não pedia. Como ele disse, sem ter a necessidade, sem ter a abundância, sem ter tudo. Vimos na lição passada, quando ele tinha essa dificuldade, ele trabalhava com a sua profissão, fazedor de tendas, o que certamente era bom ele ter essa profissão, era bom ele trabalhar, mas como diz aqui, poderia atrapalhar gravemente
comprometer o seu trabalho missionário. Então, na verdade, se você manda um missionário fazedor de tendas, você já sabe que ele foi chamado assim, ele vai para fora do país com a sua profissão, então você sabe que ele vai lá, e lá ele vai ganhar o sustento com a sua profissão, ele vai pregar para lá, porque ele tem chamado também, para aquele período que ele está ali, ele vai ganhar. Mas se você manda um missionário tradicional, como está sendo colocado aqui na lição, aquele que vai para viver de missões, ele precisa ser sustentado pela igreja local. E aí ele diz hoje as esferas: alimentação, moradia, transporte é uma necessidade pela natureza. O missionário vai ficar sem roupa? O missionário tem que comprar roupa para ele, para a família. O missionário está com a esposa, está com filhos. Ele tem uma série de outras necessidades. O missionário vai precisar se comunicar com a sua família aqui no Brasil. Então, provavelmente, o missionário vai ter que ter um celular, talvez um plano de celular lá, para ele poder se comunicar com a igreja local, com os familiares dele aqui no Brasil. Você está do lado do seu familiar. Se por acaso você não tiver um celular, você vai na casa do seu parente ali, vê ele, abraça, beija e fala com ele. O missionário não, ele está em outro país, está longe. Então ele vai ter que se comunicar. Então, essas outras necessidades é bem abrangente. E isso a igreja tem que planejar antes de mandar. Quais serão as necessidades do missionário lá? Alimentação. Então, na minha casa aqui, eu como a melhor comida possível. O missionário lá, arroz com ovo está bom. Feijão, arroz e ovo está ótimo para o missionário. Não é assim que nós devemos pensar. O missionário tem que receber uma condição dele poder alimentar bem ele, a sua família, estar apto para fazer a obra de Deus. Então vamos para o ponto 2. Princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Subdivisão 1. O custo do sustento financeiro. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custos, conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas. Pastor, Jesus falou de cálculo missionário em Lucas 14. Você vai entender o que ele diz aqui, que serve para qualquer parte da tua vida, servirá também para missões. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer conta dos gastos para ver se tem como que acabar? Sabe que Jesus estava falando dos discípulos dele construir torres, que depois que Jesus saísse desse mundo, as pessoas iam construir torres? Não, Jesus não estava falando em construir torres. Pode ser até que alguma daquelas pessoas, no seu trabalho secular, construísse torres. Mas não era isso que ele estava falando. Ele estava falando, quando você vai fazer uma obra para Deus, você tem que pensar bem, planejar bem, para que as coisas possam funcionar. Daqui a pouco eu vou comentar de novo, que eu acabei de ler o ponto. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. É prudente que previamente seja estabelecido um contrato entre as igrejas e o missionário, estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família antes do envio deles. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Nesse sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente de acordo com o exame criterioso de custos da obra a ser desenvolvida, tais como transporte missionário até o local da atuação do namorado, moradia, educação, saúde da família, tudo que seja relacionado à instalação do missionário com a sua família naquele país. Isso respaldará a obra missionária até que esta adquira condições de se autossustentar e dar assistência ao obreiro em todas as áreas de sua vida. Então, vou começar pelo final. Pode ser que aquele missionário, depois que abrir uma igreja lá na frente, aquela própria igreja local que ele abriu, possa sustentar ele. Ou se ele for aquele missionário que começa um trabalho, quando o trabalho se ajusta, ele vai fazer outro trabalho, possa sustentar um próximo missionário que venha a estar no lugar dele fazendo a obra. Mas isso não será de uma hora para outra. Então, enquanto aquele missionário precisar de tudo, transporte para o lugar que ele vai pregar, eu já falei no ponto anterior, roupas, o acesso para que ele tenha pelo menos um celular para entrar em contato com a igreja local, mandar os seus relatórios. E aí ele vai ter que ter internet. Na sua casa você tem internet. E aí você precisa... Enfim, tudo são coisas. Aqui ele não fala sobre esses pequenos pontos, mas tem. Ele fala aqui de moradia, educação. Os filhos vão precisar estudar. Nem todo país tem escola pública. O acesso é dificultado. Saúde. Nem todo país tem SUS. O Brasil tem SUS, a maioria dos países não tem. Então, quando vai no médico, é pago. Então, tudo isso vai ter que ser. O missionário vai para tal lugar. Qual é o padrão de vida lá? Lá tem SUS? Não tem SUS. Vai ter que pagar, se o filho ficar doente, ele ficar doente, o médico.
Lá tem escola pública, como no Brasil tem, você pode estudar aqui no Brasil, no município você estuda, o seu filho estuda nos primeiros anos, né? Até a quinta série, não sei como é que hoje funciona, depois vai não, até o nono ano, né? Depois, se for o antigo segundo grau, que hoje é ensino médio, vai para é do Estado, e quando vai para a faculdade, tem a faculdade pública, se passar no Enem, ele vai poder cursar uma faculdade pública, então pode estudar a vida toda de graça. Nem todos os países é assim, meu amado irmão. E não sabe quanto tempo o missionário ficará no campo. Então, uma série de coisas que a igreja precisa se planejar para que ele tenha esse custeio financeiro do missionário. Depois, subdivisão 2, princípios básicos do sistema missionário, que é até o título, de certa forma. Aqui no ponto 1 ele fala até de um possível contrato assinado pela igreja. Eu não sei se até uma década de voz sendo algum contrato com missionários, mas que até onde eu vejo, aonde nós estamos fazendo missões, porque eu participo do grupo deles e vejo, e algum tipo de contato, tenho contato com o pastor Zir, líder de missões, parece uma coisa bem programada, bem colocada para que possa acontecer. Com base no texto bíblico de Filipenses 4, 10 a 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sistema missionário. Vejamos. A. Suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e a necessidade do missionário no campo. B. Sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente ao missionário de um modo eficiente e responsável. C. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis e, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. E D. O sustento deve ter mais do que o básico, deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. E o sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Então vamos estudar cada um deles. Princípios básicos. Primeiro, suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e a necessidade do missionário no campo. E não será. A primeira carência, quando ele vai, é se estabelecer. Então, o missionário vai chegar lá, vai ter que morar numa casa, vai ter que ter móveis, vai ter que ter uma série de coisas, que neste primeiro tempo vai ser um pouco mais caro. A igreja tem que se planejar para isso. Depois, ele já está estabelecido, ele vai viver naquela cidade, a não ser que ele tenha que trocar de cidade. O missionário André de Rútego na Espanha, ele foi primeiro para La Línea de la Concepción, e depois o chamado foi para Valdemoro, onde ele estabeleceu a igreja, e depois voltou para o Brasil. Então houve uma mudança de lugar, e isso tudo, se houver essa necessidade, tem que ter um custo também. Então tem que estar organizado, ver todas as necessidades, não pode se ignorar isso. B. Deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente ao missionário de um modo eficiente e responsável. Então, uma igreja, na Assembleia Década de Col, tem várias congregações, se recolhe, os parceiros também enviam. Alguém pode perguntar, pastor, estou curioso, como é que a Igreja Metodista Pentecostal colabora? Existe um boleto missionário, a qual a gente arrecada. Eu comunico sempre no início do mês ao irmão Osias, o líder de missões. De lá, ele faz um boleto, ele me envia o boleto via WhatsApp, ou às vezes e-mail. Eu imprimo esse boleto, vou lá e pago o boleto, e ali o dinheiro vai direto para lá para sustentar. Todas as igrejas parceiras fazem isso, quem contribui lá financeiramente, se junta o dinheiro, se faz certamente lá a contabilidade deles, de qual missionário que precisa disso. Eles têm vários missionários, tanto no Brasil como fora do Brasil, e ali é enviado. Hoje é mais fácil, hoje você tem Pix ou a conta bancária. Antigamente o Paulo tinha que esperar para Afrodito fazer uma viagem, não sei quanto tempo, para chegar lá e ajudar ele. Hoje não, é muito mais fácil, talvez com o Pix o missionário recebe na hora em que é feito aqui no Brasil, apenas tem que fazer o câmbio lá no país que ele estiver, para que possa ter o seu sustento. C. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis, que em gratidão a Deus pela salvação apoia a proclamação do Evangelho e por isso doam voluntariamente oferta para sustentar os missionários enviados. Então, como eu disse, às vezes ele fala de obrigação, às vezes fala de liberalidade, tem que ser liberalidade mesmo, mas a igreja tem que se conscientizar. Eu espero que estas lições conscientizem. Eu espero que alguém que veja esse vídeo, pode ver o vídeo daqui a 20 anos, eu não sei quanto tempo o YouTube vai manter esse vídeo, mas daqui a 20 anos, se alguém, se Jesus não tiver voltado a ver esse vídeo, e ouvir esse vídeo, independente da denominação que seja, se engaje em missões. E quem ver hoje, se engaje em missões. Pastor, não tenho condições de contribuir, ou muito contribuir. Ore por missões, mas se você tem condição de contribuir, se engaje na parte financeira também, para que possa ser voluntariamente, voluntariamente. Aí alguém vai perguntar, pastor, como é que é na sua igreja? É voluntário, meu amado irmão. A gente dá, eu tenho um carnezinho, né, um envelopinho verde, que todo final do ano eu preparo. Os irmãos que já dão, eles
já sabem que querem dar. E eu preparo outros para alguém novo que ainda não quiser. A pessoa diz, eu quero, pastor, eu dou envelope e a pessoa contribui. E se a pessoa faltar um mês, não tem problema, amado irmão, aquele mês não deu para contribuir, ok. Depois ela quiser contribuir com aquele mês com outro, ela contribui, enfim. Não é obrigatório, é voluntário. O sustento deve ter mais do que o básico, deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. Então a gente falou, não é o básico ali, vou trabalhar no 0 a 0 ali. E se o missionário passar aqui eu vou dar uma dica para você na sua vida. Você ganha X, você deve guardar um pouco por uma reserva, por algum problema. Você pode ter uma doença, de repente, de um filho, da mulher, você mesmo, e você não está preparado financeiramente para isso. O missionário também precisa ter essa condição. Porque se o missionário falar, de repente, olha, meu filho passou mal, precisa de uma operação aqui, fazer um negócio que agora como é que a igreja vai ficar ali, tem que arrumar um dinheiro, o missionário está no campo, tem que mandar. Então sempre ter não aquela base, né? só aquilo básico, né? Alguma coisa a mais. E no fundo, essa aqui é importantíssima. Sustento constante e permanente. Não pode, hoje ajuda, amanhã não ajuda, depois ajuda de novo, depois para de ajudar, tem que ser constante e permanente. E vamos para o último ponto, eu estou até acima de um pouco do meu horário, eu gosto de gravar, eu vou marcando aqui os pontos, né, onde eu vou falando, mas está tudo bem. O apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente do seu ministério. Filipenses 4,16. Hoje eu estou lendo nem na Bíblia, estou lendo aqui mesmo. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Nesse sentido, a necessidade do missionário não pode ser ignorada por causa da falta de um planejamento bem feito. O fato é que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis, em quem eles confiam para perseverar no apoio, oração e doação. Neste aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo de trabalho. Eu nem vou comentar muito esse ponto, porque já está sendo comentado nas lições anteriores e essa. A igreja tem que planejar, a igreja tem que permanecer, a igreja tem que continuar, a igreja tem que ser constante, porque a obra não é daquele que está no campo, não é ele, é ele e nós que ficamos aqui segurando a outra parte da corda. Se você deixar de contribuir, deixar de orar, você está largando a corda e jogando o missionário no buraco, segundo a metáfora do pai da missão moderna, de Carey. Eu vou logo para o ponto 3, porque esse ponto nós falamos bastante e eu acho que está bem entendido. Aprendendo a investir na obra missionária, é o ponto 3. Igreja de Filipe versus Igreja de Corinto. Ele falou na introdução que ele ia comparar as duas igrejas no último ponto. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária. Pois, como vimos, ela enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Não obstante a igreja de Corinto ter deixado um exemplo de abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus, aí ele cita vários textos, 1 Coríntios 1, 4-7, 12, 1-31, 2, 8-7 e tal. Seus membros demonstram insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário, o apóstolo Paulo. Felizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades, segundo Coríntios 11, 8-9, conforme Filipenses 4,15. Filipenses 4,15 está aqui. E bem sabeis também vós, a Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de receber, senão vós somente. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. Então, Paulo pastoreou as duas igrejas. A igreja de Corinto tinha uma qualidade tremenda de algumas coisas. Lógico que era uma igreja que era problemática, a igreja foi necessário ter vários ensinamentos, entendiam errado a ressurreição, tinham dúvidas sobre a ceia do Senhor, dúvidas sobre os dons espirituais, mas era uma igreja que, segundo Paulo diz, lá se manifestavam todos os dons espirituais a qual Paulo ensinava, mas na parte financeira, na parte do sustento do missionário, eles não eram fiéis nesse sentido. Então precisou a igreja de Filipe que ajudar a Paulo quando ali estava em Corinto. Isso não é bom, pastor? Não, meu amado irmão. Por que a Bíblia não relata certas coisas? Eu vou entrar para um outro viés para uma entender. Por que a Bíblia relata que Abraão mentiu lá atrás, quando disse que Sara era sua irmã? Uma meia-verdade, já que Sara era sua irmã, mas só por pai de pai, não pai de mãe.
É para que a gente repita e minta de novo? Não, é para a gente exatamente ver que até o pai Abraão, pai da fé, é, ele também errou. Davi pecou no caso de Batseba, enfim. Está escrito isso para eu fazer igual Davi fez? Não, para que eu veja que mesmo o grande homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, caiu, eu também posso cair. Então não vou repetir o que ele fez. E assim eu poderia falar de todos os homens de Deus, porque todos pecaram. Quando a Bíblia mostra que a igreja de Corinto deixou Paulo na mão, vamos dizer assim, não contribuiu, não é para que eu repita a igreja de Corinto, é para que eu repita a igreja de Filipos, que, em não obstante não ser ela quem enviou Paulo, né, mas ela foi fundada por Paulo nas suas viagens missionárias, como eu disse lá no início, na Europa, a primeira igreja fundada na Europa, e aí eles eram gratos por aquilo, por terem aceitado Jesus, por ter conhecido Jesus através de Paulo, e o sustentavam. Mais ainda do que a igreja de Filipe, nós estamos responsáveis. Se eu mando um missionário, se a minha igreja local enviou, a responsabilidade é minha. Eu tenho que ajudá-lo, eu tenho que fazer isso, para a glória de Deus. Segunda subdivisão do ponto 3. Tendo consciência de nosso dever. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Paulo disse isso, pastor? Vamos ver aqui. Nós já lemos isso em lições anteriores, mas às vezes o irmão pode ver um vídeo, não ver o outro. Pode ser até que eu não tenha lido exatamente o texto no outro vídeo, mas vamos ler aqui. É forte esse texto, mas preste bem atenção. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua, esse texto eu falei hoje, ó. Cada um contribui segundo propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, surpreendeis em toda boa obra. Deus precisa de dinheiro? Não, Ele é dono do ouro e da prata. Mas existe uma coisa chamada mordomia cristã. Eu dei um estudo certa vez na congregação em Santa Marta, era igreja ainda, sobre a mordomia cristã. Mordomia dos bens, mordomia do tempo, mordomia do talento. Bens. Eu trabalhei pra caramba, tenho dinheiro, graças a Deus, eu estudei, minha mente funcionou lá, eu consegui essa profissão, agora estou ganhando, meu amado irmão, tudo que tu conseguiu, estudou, chegou a essa profissão, tem um bom emprego, tem saúde para trabalhar, Deus está te dando. Eu penso assim. Você pode pensar diferente, mas eu penso assim. Nada que meu esforço, meu jeitinho brasileiro, isso que eu consegui, é meu trabalho, meu esforço pra caramba. Você só se esforça porque Deus está te dando força para você chegar lá. Então, é de Deus. Deus te deu por um tempo essa condição. Por isso, nós entendemos que o princípio do dízimo é o seguinte: Deus me deu 100%, pede 10 de volta e me dá 90%. É um grande negócio. Deus permitiu que eu ganhasse esse valor, 10% eu retorno por gratidão a Ele, eu fico 90% para mim. Ponto. Pastor, nesse 90% aí Deus te abençoa, tu dá oferta à igreja, tu contribui com missões, tu faz ação social, outra qualquer coisa, e Deus vai multiplicando. Veja que o Paulo diz aqui aos Coríntios: semeia pouco, vai colher pouco. Não adianta, meu amado irmão. Você tem um campo para semear. Você semeia, tu tem 10 hectares para semear, tu semeia 1 hectare. Só vai receber daquele 1 hectare. Agora, se você resolver trabalhar muito, e aí trabalhar aqui espiritualmente falando, e semear tudo aquilo, você vai colher tudo aquilo. Deus não vai chegar, se você semear 1 hectare, e você vai colher uma colheita de 10 hectares, porque você resolveu não trabalhar, não fazer, não abrir a mão, não. Então, essa é uma lei bíblica disso aí. Segundo a mordomia que eu falei, tempo. Meu tempo é dado por Deus. Se eu não aproveitar meu tempo, para tirar um tempo para orar, para ler a Bíblia, para estudar a lição da escola dominical, para ter minha devocional com Deus durante o dia. E os talentos? Toco pra caramba. Estudei, aprendi a tocar instrumento, sou expert lá no instrumento. Foi Deus que deu inteligência. Prego, Deus me usa ali na pregação. A pregação eu gosto até de falar porque eu sou um pregador. Já falei para a igreja várias vezes. Amado irmão, o que você fala, o que você prega,
você toca, você canta, tudo foi dado por Deus, é o talento dele. Então a pessoa fica, aquele irmão prega pra caramba, aquele irmão canta pra caramba, aquele irmão faz isso pra caramba. Não, é no Deus, aquele irmão não faz nada, é Deus que faz através dele. A glória sempre será a ele. Então Deus não deu, seja talento, seja tempo, seja dinheiro. Eu tenho que aplicar aquilo que eu puder, que Deus tocar no meu coração, dentro da sua obra. Ele diz aqui, eu vou repetir para você, o investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Por que acredita? Aqui está entre parênteses, entre aspas e conta. Nós não temos uma conta diante de Deus, não temos um crédito diante de Deus. É as bênçãos que Deus nos dá na nossa vida. E aí ele fala uma frase que ele repete da lição 6. Assim, investir na obra missionária é certeza que estamos ajuntando tesouros no céu. Ele fala isso e repete aqui nessa lição. Último ponto última visão do ponto 3 da lição, pessoas financiando a obra divina. Em Lucas 8, 1 a 3, um grupo de mulheres acompanhavam o nosso Senhor e o serviam com seus bens, ou seja, sustentavam financeiramente a obra, o ministério de Jesus e seus discípulos. Eu vou até ler para você aqui a citação de mulheres que faziam isso. Isso é claro que é difícil a gente falar sobre esse ponto, né? Até pregar. Acho que eu já preguei uma vez, se não me engano, sobre isso. As pessoas não... É o tipo de pregação que às vezes as pessoas não gostam muito de ouvir. As mulheres que serviam a Jesus. Aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno de enfermidade, como Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Jesus é o dono do ouro da prata, é preciso de dinheiro? Não. Não. Jesus fez, quando tem que pagar imposto, aí chegou Pedro, vai lá, pesca um peixe, saiu lá um extrato, Pedro pagou o imposto dele e de Jesus. Por que Jesus aceitou essas mulheres ajudando o ministério? Porque é isso, ele quer ver a tua alegria em contribuir para a obra de Deus. Ele quer ver o teu desejo de que a obra cresça. Jesus estava ali, Jesus tinha necessidade com o seu discípulo também. Jesus tinha necessidade. Jesus podia multiplicar 5 pães e 2 peixinhos todo dia, mas Jesus não multiplicou 5 pães e 2 peixinhos todo dia. Não, ele não multiplicou todo dia. Tem 2 multiplicações de pão, mas não outras. Deus podia fazer qualquer tipo de milagre. Ele podia fazer as pedras transformar em pão, mas ele não fez isso. Mas mulheres ajudaram ele, como diz Lucas 8, com as suas fazendas, por gratidão, mulheres que tiveram demônios expulsos da sua vida, especialmente Maria Madalena. Vamos aqui continuar. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do Reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja, que era no dia de Pentecostes. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transculturais diretamente no campo, ela pode sustentar o ministério de um missionário e, a partir dessa resolução, garantir a execução da obra Missões Transculturais. Portanto, atendemos as palavras de Hudson Taylor, James Hudson Taylor, missionário inglês na China. A obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta de recurso de Deus. Então, pastor, é obrigação ou é privilégio? Para mim é privilégio. Para mim é privilégio. Mas eu posso ter um privilégio, ou que eu desconheça, ou que simplesmente eu não quero exercer esse privilégio. Na vida pode ter muitas coisas. Às vezes a pessoa descobre, poxa, eu tinha condições de ter isso aqui, o governo me dar isso aqui, eu tinha, mas não sabia, ou, enfim, outros abrem mão, não quero, não preciso, enfim. Às vezes a gente abre mão de certas coisas. E às vezes as pessoas que têm o privilégio de contribuir para o missionário estar lá. Veja bem que ele diz aqui, isso nos revela que apesar da impossibilidade da maioria dos cristãos fazer missão transculturais diretamente no campo, ela pode sustentar. A maioria de nós não vai, meu amado irmão. Senão nós teríamos menos cristãos na igreja e mais cristãos por o mundo todo pregando a palavra. Estava cheio de missionários no país muçulmano e outros países pregando a palavra, milhões de... Mas não é, essa não é a realidade de missões, nunca foi. Poucos vão e muitos estão aqui segurando a corda, sustentando, orando e contribuindo. Mas se a gente falhar nesse ponto, se a gente não fizer o que a gente tem que fazer, então não vamos perder esse privilégio. Então, estamos jogando fora uma oportunidade que Deus nos tem dado. Vamos a seguir aqui na conclusão dessa lição maravilhosa.
Nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida e a vontade divina, a salvação dos perdidos na terra. 1 Timóteo 2,4. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor, nosso Deus, conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem da vida eterna. Primeiramente, como pastor, tem que ver, meu amado irmão, que alguns irmãos estão abdicando do privilégio de dizimar e de ofertar. Vou falar uma coisa que eu não sei nem se eu deveria falar, mas eu aprendi, não é que eu comecei com esta pessoa, mas é uma das pessoas que muito me incentivou nessa área também, de oração. Eu sempre falo aqui, falecido, saudoso, presbítero Manuel de Souza. Ele dirigiu a congregação em Santa Marta, depois a congregação Moísa, e eu estive primeiro em Caxias na sede, ao sábado de manhã, consagração, se não me engano foram 2 anos ali na sede, depois mais 2 anos, ou 2 anos e meio em Moísa, todo sábado de manhã. Não digo que eu tenha ido a todos os sábados, pode ser que algum tenha faltado. Ele, eu acho que foi a todos. Ele dirigia a consagração, me ensinou muita oração, mas ele ensinava para a gente e falava para as pessoas. Primeiro ele ensinava sobre dízimo, você ganha R$10, quando você dá R$1, você ganha. Depois ele ensinava uma coisa, meu amado irmão, teu salário é X. Vamos dizer assim, vamos colocar, meu salário é 1.000. Então eu estou dando meu dízimo. E estou dando minha oferta. Aí vamos dizer que eu, com um salário de 1.000, eu dei R$2 de oferta. Cada culto que eu vou. Dando um exemplo, isso é um exemplo, mas exemplo, não estou dizendo que ninguém tem que fazer isso aqui, como eu estou falando, que isso é a regra geral da igreja, né? Não tem regra. As ofertas são voluntárias. Normalmente as pessoas, eu por exemplo sou assim, cada culto que eu vou, eu dou a mesma quantidade de oferta. Não é um culto eu dou uma, no outro eu dou outra, no outro eu não dou, não. Toda vez que eu vou, eu dou aquele mesmo valor de oferta. Talvez até por ter aprendido assim. Aí Deus aumenta o salário para 2.000, tu ganha uma promoção na empresa. Qual é o normal? O seu dízimo, logicamente, se você for uma pessoa fiel, o seu dízimo vai passar a ser um dízimo em cima de 10% daquilo que você ganha, mas a oferta é voluntária. Mas o normal, ele dizia, é que você deve seguir. Então, se você dá 2, você passa a dar 4. O seu salário dobrou. Infelizmente, as pessoas não fazem isso. A pessoa se habitua ali daquele pouquinho e tal. Pastor, o que a pessoa está fazendo? Está abdicando desse favor de Deus, dessa graça de Deus, de você poder contribuir. Porque é do dinheiro das ofertas especiais para missões, dízimos. Por exemplo, a Igreja Metodista Pentecostal ajuda com essa campanha e ajuda também tirando uma parte dos dízimos das ofertas, que é estabelecida pelo Conselho, para ajudar a Semandeca de Com. E já ajudamos a Semimp. Hoje a Semimp não estamos ajudando porque ela está num momento de transição, mas depois que quando a Semimp for mandar um missionário, certamente a gente vai ter que rever isso e dar uma ajuda até maior para a Semimp. Então veja bem, meu amado irmão, é um privilégio. Ele chega a dizer no final aqui, eu achei interessantíssimo, né? O Senhor, nosso Deus, conta conosco. Eu volto a dizer, Deus é dono da prata, Deus pode fazer, acontecer, as coisas, Deus pode, ok? E não precisar de nada meu, porque que eu sou nada. Mas deixa eu pegar o meu pouquinho, pouquinho do outro irmão, pouquinho do outro irmão, pouquinho do outro irmão, nos dá o privilégio de fazer isso, e com esse pouquinho que nós vamos contribuindo, fazer o que ele diz aqui. Chegar Bíblias, mas missões pode... meu amado irmão. Nem falamos disso no sistema missionário. O missionário vai lá pregar a palavra, mas o povo lá que ele está pregando, ninguém tem Bíblia. E Bíblia naquela tradução daquela palavra. Eu conheço um rapaz que teve na nossa igreja ainda, nem pensava em ser missionário talvez, ele era do Vale de Jequitinhonha, e na época tinha um missionário de uma outra Assembleia de Deus, do Copacabana, ao qual tinha um missionário de Jequitinhonha, e era um missionário conhecido meu. Ele foi lá na igreja, levou esse rapaz, e depois esse rapaz se transformou em missionário da Assembleia de Deus do Copacabana, na China. Ele passou pela... fugiu agora o nome da agência missionária que ele passou, perdão. Ele conheceu lá uma agência missionária que é a que prepara os obreiros. Essa agência missionária prepara principalmente jovens, adolescentes. Ele é meio adolescente ainda, conheceu lá uma moça que depois veio tornar sua esposa. E o que eles aprenderam lá? Traduzir a palavra de Deus para o mandarim. Então,
Quem contribui lá com a CBD do Copacabana, e esse missionário está lá, entram Bíblias em mandarim na China, está fazendo com que Bíblia chegue a pessoas que não têm condição. Mas isso é um custo. Se não sair a Bíblia em mandarim não vai aparecer no pé, vai plantar e vai aparecer no pé. Vai ter um custo para que ela seja feita. Também literaturas, porque não é só a Bíblia, outras literaturas necessárias. E por final o próprio missionário, aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem da vida eterna. Então uma responsabilidade e um privilégio. Vamos aproveitar e fazer isto para a glória de Deus. Que Deus possa abençoar nossos amados irmãos. E se Deus assim nos permitir, na próxima semana estaremos ministrando a lição de número 10, o desafio da janela 10x40. Muita gente não conhece a janela 10x40, não sabe o que é essa expressão, mas é importante aprender e semana que vem nós estaremos aprendendo para a glória de Deus. Fiquem todos com Jesus, a paz do Senhor.